Olá a todos! Hoje eu, Gabriela Figueiredo, junto com Daniel Alves, vamos apresentar o trabalho sobre o artigo que desenvolve síntese verde sem solvente da acetanilida, desenvolvida por Silvio Cunha, Otelício Bispo dos Santos da Costa, Lourenço Luiz Botelho de Santana e Wilson Araújo Lopes, no Instituto de Química, juntamente com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Energia e Ambiente, da Universidade Federal da Bahia. Olá pessoal, aqui quem fala é o Daniel Ladislau. Basicamente, o resumo do nosso artigo seria uma reação direta entre a anilina e o anidrido acético, que seria o tópico 3 apresentado aqui nesse slide. É, Entretanto, vamos abordar algumas outras coisas muito simples. Uma da introdução que é que esse composto foi utilizado como analgésico ali no final do ano 1880, utilizado sob o nome de febrina, e ele era utilizado para dores e também levemente para redução de febres e por aí. Entretanto, ele tem uma baixa eficiência na ação e ele tem uma alta toxicidade quando se usa em quantidades excessivas que atrapalham no transporte de oxigênio. Ainda que é muito importante sobre o nosso resumo, é entender qual a necessidade de se estudar a reação direta desses compostos para a formação da acetanilida e é sobre o contexto da química verde. Esse contexto foi utilizado pragmamente definido em 1991 por dois norte-americanos que trabalhavam na Agência Americana Ambiental e que eles visavam que fosse reduzido o consumo de reagentes tóxicos na produção e obtenção de outros compostos. Além disso, foi fortalecido e introduzido outros conceitos também dentro dessa química verde, que ela trabalha aproximadamente com 12 princípios. E aqui, nesse resumo, a gente consegue perceber a utilização desses princípios e que um deles é muito importante, que é quando a gente vai fazer, por exemplo, no caso da reação direta, como um dos objetivos, reduzir o consumo de outros reagentes tóxicos ou excessos de reagentes. Além desse, existe um que é o conceito da segurança, que por mais que você reduza a quantidade para fazer uma reação direta, e se essa reação ela traz perigo, ela traz problemas como outras poluições ou um fator que, por mais que seja menor quantidade de descarte, seja um produto mais perigoso, tenha um impacto maior. Então, todos esses conceitos é abordado nesses 12 princípios. E é utilizado o fator E como comparativo, que seria basicamente em quilo por quilo a massa do resíduo dividido pela massa do produto desejado. E quanto menor o valor dessa razão, mais eficiente seria o seu processo e a sua produção. No caso aqui, em resumo, a gente consegue fazer essa reação direta apresentando baixo perigo e, no caso, eles trazem também a forma exata de como se realiza o processo para que não ocorra perigo e quais os recursos necessários também. E, no caso, o fator E comparativo desse impacto ambiental utilizado, no caso, pela química verde. Introduzindo, podemos dizer que a acetanilida é um exemplo de algumas substâncias orgânicas que são emblemáticas na formação dos químicos, por inevitavelmente fazer parte da formação experimental de vários compostos. Isso faz com que essa síntese seja um experimento clássico inserido na graduação como molécula-alvo. Por exemplo, podemos observar na figura 2 a página de um caderno de laboratório de séculos atrás, já descrevendo a síntese de acetanilida, executada por um dos autores. Dentro de suas aplicações, podemos citar que ela é um intermediário sintético, ela atua em mini projetos de síntese e menos
comum, mas não menos importante, ela é padrão de calibração de aparelhos de determinação de ponto de fusão e de substâncias orgânicas e também padrão de calibração de aparelhos de análise térmica. A curiosidade desse artigo é que a preparação dessa acetanilida em água, apesar de representar um avanço, não é nada nova e também não foi desenvolvida a partir dos princípios da química verde. Assim, o artigo revisou essa síntese e apresentou um novo procedimento que não emprega nem solventes nem aditivos. Assim, pelo artigo, foi realizado um novo procedimento, onde foi empregado apenas anilina e anidrito acético, líquidos de baixa viscosidade na temperatura ambiente, como apresentado no esquema 1. Bom, a princípio a reação foi realizada em tubos de ensaios com pequenas quantidades, entretanto com um rendimento muito baixo e baixa eficiência. O tubo de ensaio, por ter uma coluna vertical, acaba ocorrendo projeção da mistura reacional e o baixo rendimento não pode ser atrelado literalmente à questão do recipiente nesse caso, mas que o recipiente não foi favorável. Entretanto, para evitar o desgaste, no caso de testes desnecessários em tubos de ensaio, foi utilizado então em Erlenmeyer para evitar que essas projeções sejam feitas e ocorram diretamente com os alunos a utilizar nos experimentos. O Erlenmeyer é normalmente utilizado quando a mistura tende a ter projeção e que, no caso, traz mais segurança para esse tipo de reação. No caso, foi utilizado Erlenmeyer com um frasco inclinado aproximadamente 30 graus, que permitiu a utilização de termômetro para fazer a medição da temperatura e observar até que temperatura chegaria a reação. No caso, a reação era esperado que atingisse próximo de 120 graus, mas a temperatura máxima que foi observada foi próximo de 90 graus. Inicia-se a parte experimental adicionando 2 ml de anilina em um Erlenmeyer de 50 ml, em seguida introduzindo o termômetro de forma que o seu bulbo toque no fundo do Erlenmeyer, segurando o frasco pelo gargalo e sempre mantendo inclinado a 30 graus, como indicamos anteriormente no esquema 1. Mede-se a temperatura desse líquido e adiciona-se em seguida 2,5 ml de anidrito acético. Agita suavemente essa mistura e anota-se a temperatura máxima atingida. Após, resfriar a mistura até a temperatura ambiente e em seguida colocar em banho de gelo. Quando começa a se formar sólido branco, adiciona-se pequenas porções de águas fervendo e, por último, leve em aquecimento em uma placa previamente aquecida. Acrescentou-se mais água quente e agitou o Erlenmeyer e, ao observar a dissolução máxima do sólido, removeu o aquecimento e resfriou a temperatura ambiente, colocando em seguida em banho de gelo por 20 minutos. Filtrou-se a vácuo esse sólido cristalino e lavou com água destilada gelada. Secou-se em uma estufa de 50 graus Celsius por 1 hora e finalizou o procedimento. Para comprovar que realmente foi obtido acetanilida, determinou o ponto de fusão e obteve o espectro na região do infravermelho. Por último, calculou-se o rendimento e o fator E. Bom, atrelando o mecanismo, a gente começa observando uma reação global, indicada aí na figura 3, da anilina, anidrido acético, formando então a acetanilida. Como primeiro ponto, a gente tem a anilina como nucleófilo, que ataca então o carbono indicado pela seta, e a gente vai formar um composto intermediário através de uma SN2, uma substituição nucleofílica, onde então a gente vai ter o retorno da carbonila e a liberação do grupo abandonador
do acetato. A partir daí, então, a gente tem o grupo acetato abstraindo o próton da amina e permitindo, então, a formação do produto desejado, o ácido acético e a acetanilida. No caso, a acetanilida ela vai ser cristalizada quando chegar a uma temperatura mais baixa. Então, no caso, essa reação ela é exotérmica e o fato de ser exotérmico está atrelado ao fato da liberação de calor para que a reação ocorra. Foi uma reação de forma espontânea, não precisou de indução nem de fornecimento de calor, e a reação ocorre com cerca de 90%. Então aqui o ponto de fusão da acetanilida preparada é a partir da anilina levemente amarelada, que foram utilizados então dois tipos de anilina, uma amarelada e uma levemente marrom. A amarelada então possuiu um ponto de fusão mais puro, entre 114,7 e 115,1 graus Celsius, enquanto o ponto de fusão utilizado pela anilina marrom foi de 113 a 115 graus Celsius, com uma maior variação. Empregando as respectivas combinações de volume, porque foram utilizados três proporções, no caso aqui está indicado o maior número seria o volume do Erlenmeyer, o segundo o volume da anilina e o terceiro o volume do anidrito. Então, utilizando o Erlenmeyer de 50 ou de 125 e o de 250 para as proporções desejadas, não houve variação no rendimento pelo volume. E também não houve muita variação da temperatura. Não há, portanto, então, a variação significativa da temperatura final em função das escalas testadas. Foi dito aqui anteriormente por mim mesmo que foram utilizados, que a temperatura esperada era próxima a 120, mas que a máxima atingida foi 90 graus. Eu vou corrigir aqui porque foi em poucos experimentos, no caso aqui está informando que somente um atingiu cerca de 90 graus, mas que todos os outros estiveram dentro da escala de 105 e 125 graus. A anilina, os dois tipos de anilinas empregados foram utilizados em dois grupos de pessoas diferentes. A anilina amarelada ela foi utilizada por químicos já experientes. Provavelmente era uma anilina mais pura, utilizada em um laboratório mais profissional, enquanto a anilina marrom foi utilizada por estudantes de química com menor experiência em laboratório, e isso está atrelado exatamente na química verde para a utilização de produtos mais puros, menos puros, que para a obtenção do objetivo estudantil no caso. Então, no caso, é a utilização de um reagente que seja tão suficientemente puro que permita chegar no rendimento mínimo desejado e que atinja as proporções esperadas. E no caso também foi utilizar o fator E foi de 0,9 para um rendimento médio de 81% obtido pelos estudantes e 0,6 para preparações executadas por profissionais químicos. Se a gente for comparar, no caso, o 0,9 obtido pelos estudantes pode ser atrelado à anilina marrom, mas também pode ser atrelado, às vezes, a forma de execução por não ter tanta experiência em laboratório e afins. Mas, mesmo assim, são valores muito baixos e são valores aceitáveis diante desse processo. Não foi apresentado o artigo de forma que fosse engajado com outras comparações, com outras metodologias para se obter a acetanilida, no caso, ou pela universidade dos autores, ou por outras universidades, um roteiro mais básico. Ele não faz esse comparativo diretamente. Entretanto, aqui foi apresentado o fator comparativo entre estudantes e químicos experientes e que mostra que esse fator ainda é baixo. E, no caso, seria
interessante para a química verde em si. Podemos concluir então que a acetanilida pode sim ser preparada sem solvente e sem adição do acetato de sódio. E ainda mais, comparando o fator E obtido com os descritos na literatura, revela uma grande vantagem dessa modificação da síntese em relação ao experimento clássico, pois, além de proporcionar o treinamento do graduando em reações na ausência de solvente, apresenta também a química verde nas disciplinas experimentais iniciais. Além de tudo, o procedimento é simples. Emprega vidrarias e equipamentos típicos de laboratórios de ensino, comparando com os outros procedimentos da síntese de acetanilida. E por último, é o procedimento que usa menos quantidade de reagente, portanto, ainda mais aderente aos princípios da química verde. Bom, aqui segue duas das referências bibliográficas que utilizamos fora o nosso artigo base para entender os princípios da química verde e sobre também a preparação da acetanilida de outras formas fora a que foi apresentada pelo artigo base. Então, nosso artigo base é um artigo que foi publicado na revista Química Nova no ano de 2015. Ele foi submetido em janeiro e foi aceito em março e publicado então em maio de 2015. Agradecemos a atenção de todos e é isso. Espero que tenham entendido direitinho sobre a química verde aplicada à acetanilida, proposta então pelo Silva Cunha.